Fala, meus consagrados, a paz do Senhor. Eu me chamo Lucas Oliveira e sejam bem-vindos não ao 2 Dedos de Teologia e não ao Bible Talk, mas à Teologia Lucana. Se inscreva já nesse canal, ative o sininho para sempre que tiver algum vídeo novo você ficar ciente em tempo hábil e presente. Vim aqui hoje para falar sobre, não teologia propriamente dita, não um assunto acadêmico, mas polêmico. Talvez você, após ter contato com esse conteúdo, vai dizer: Lucas, você está mesmo sem conteúdo. Pois é, hoje eu estou sem conteúdo, sem roteiro, e é algo para falar um pouco que eu acho útil, né? Um assunto prático mesmo. Olha só esse comentário aqui. Esse comentário foi colocado lá, publicado no meu último vídeo, minha última foto. E esse comentário, ele é válido. Eu quero, nessa noite, falar sobre isso. Sobre o exibicionismo e o orgulho do pregador. Até que ponto um pregador ele pode postar em suas redes sociais? Qual seria o limite e os extremos a serem evitados pelo pregador? Ou por aquele que ministra o louvor? Pois é, eu quero falar isso nessa noite. Perceba que esse comentário, ele é válido, mas se levado para qualquer uma das extremidades, ele pode não beneficiar o reino, mas sim atrapalhar a propagação do evangelho. Mas lembre-se, as duas extremidades, elas são maléficas ao reino de Deus. E eu quero falar nisso. A primeira extremidade seria a ausência da igreja de Deus no campo fértil que eu chamaria das redes sociais. Veja só, se os representantes da igreja, ou aquele que está imerso dentro do corpo de Cristo, tenha essa visão, logicamente ele não vai publicar algo, né? Ele não vai publicar algo que compartilhe a mensagem do evangelho. Só que a outra extremidade, ela é verdadeira. Olha só, o ego, ele não deve ser evitado, mas ele deve ser tratado. Lucas, o que você quer dizer com isso? Tem muitas pessoas que elas não compartilham por conta da sua consciência do seu ego. Muitas pessoas que sabem que não é saudável ela compartilhar algum conteúdo porque o seu ego ainda está em tratamento. E o ego, não existe o melhor lugar para se tratar do que na oração. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, por alcançar e ter contato com essas extremidades, vão deixar de compartilhar a mensagem e ser instrumento de Deus no reino, do próprio reino de Deus e para outras pessoas. Pense só comigo, se a igreja deixar de povoar as redes sociais, as trevas não tardará em fazer isso. Por isso, a igreja deve se preocupar com as melhores estratégias para compartilhar, para estender esta grande verdade chamada as boas novas. Porém, nós não podemos fechar os olhos para outra extremidade. Realmente, o orgulho, o ego, o exibicionismo, ele está presente na vida do pregador e de qualquer ministro, seja ele de louvor. Que não existe maior inimigo para o pregador ou para o ministro do que o orgulho. Mas o orgulho, novamente, eu digo e falo, ele deve ser tratado e não uma barreira para que você galgue outros passos, espaços maiores para que o reino ganhe. Olha só, é uma questão de lógica. Para que o reino seja estendido, para que o reino seja conhecido, é preciso que o portador desta mensagem se torne conhecido, mas não como uma figura centralizadora. Veja só, para que a mensagem gentílica para os gentios das boas novas se torne conhecido, foi-se necessário que a figura do apóstolo Paulo se tornasse conhecida de forma proporcional à expansão do evangelho. Só que, claro, este ministro e este pregador que detém a mensagem de Deus precisa estar vacinado, precisa estar preparado contra o ego, o exibicionismo e contra a vaidade. Já dizia o Thomas de Kempis: socorre-me, verdade eterna, para que nenhuma vaidade possa me seduzir. Ele ainda diz: o homem instruído pela graça e experimentado com a sua subtração não ousará atribuir-se nenhuma recompensa, mas pelo contrário, ele reconhecerá a sua pobreza e nudez. Então, a lição para nós nesta noite é: trate o seu ego, mas não evite de se tornar conhecido para que a mensagem de Deus
ganhem campos e espaços maiores, não como uma figura centralizadora, mas como um instrumento de Deus para outrem.